Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dan Carly e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Too cold when I lose control. Primeiramente, eu gostaria de me redimir, né? Porque eu só venho aqui pra me redimir. Mas, gente, de verdade. Ah, Dan Carly, por que você demorou tanto pra postar? Gente, eu tava muito sem, sabe, assim, vontade. Não tava com a cabeça legal. E aí, depois de um certo empurrãozinho, né, do meu amigo YouTube, falando que ia tirar minha monetização, falando que era pra mim voltar, que eu tinha 30 dias pra postar um vídeo, eu falei, então, é agora, gente, essa é a chance e esse é o momento. Então, vamos lá. Aqui, o vídeo, gente, é o que eu pensei em fazer duas partes, né? Esse primeiro vídeo aqui vai ser falando mais ou menos o relato de como que eu fiquei, como que foi a minha estadia lá em Portugal durante os 6 meses que eu fiquei lá. E aí, depois, outro vídeo é como que eu vim aqui parar em Londres, assim, tipo, do Neida. E aqui eu vou falar mais ou menos sobre os desafios que eu encontrei e lembrando que tudo é minha experiência. Óbvio que cada um passa uma coisa diferente quando chega em um determinado país, todo imigrante tem sua história, mas isso daqui é o meu relato, tá? Eu gostaria de deixar bem claro isso. Meu relato que aconteceu na minha vida. Fechou? Então vamos lá. A primeira coisa, né, que eu fiz quando eu cheguei em Portugal, vocês viram lá mais ou menos o vídeo, né, eu fiquei numa casa, acho que uns 3, 4 dias, só que Portugal é um pouco diferente do Brasil em relação ao aluguel, você só pode entrar no primeiro dia, tipo assim, ou no finalzinho do mês ou no comecinho do mês, exemplo, dia 30, dia 31 ou dia 1º. E aí, eu cheguei justamente dia 20 alguma coisa, então assim, ainda faltava, sei lá, 10 dias, quase 10 dias pro mês acabar, e eu tinha que sair dali, né? E aí, onde eu tava, eu não conseguia ficar mais tempo, então eu também tava com dinheiro meio curto, né? Que eu fui com dinheiro mais curto pra Portugal. Eu vou falar valores, tá? Porque pra mim é indiferente, então assim, eu fui com 5 mil reais, que no caso dá uns 1.000 euros, mais ou menos. E aí, eu falei, cara, eu não posso ficar gastando tanto porque eu não tenho emprego ainda. Peguei o Thiago, né, que é um amigo meu, meu ex-cunhado. Na época ele falou assim, cara, eu tenho um amigo que mora com outro amigo e eu vou ver se eles conseguem, tipo, te abrigar durante essa semana que você precisa, né? Eles deixaram ficar lá sem pagar absolutamente nada, assim, super fofo. E eu só tive uma pequena situação que aconteceu na casa. Durante a semana que eu fiquei lá, o que me ofereceu o quarto dele pra ficar super fofo, né? E vocês pode até parecer besteira, né? Mas na realidade eu pensava que os dois eram gays. Então assim, eu fiquei tipo super tranquila no começo, porque eu falei, não vou ter problema nenhum. Principalmente se tratando de mim, mulher, entendeu? E as mulheres vão entender como que é muito, pra mim, na minha percepção, é muito mais seguro eu estar numa casa assim, pra não sofrer nenhum tipo de assédio e tudo mais. E aí, um deles não eram. Então, o amigo do Thiago em si, um super fofo, me ofereceu o quarto dele enquanto ele dormiu na sala e tal, e etc e tal. Já o outro começou com umas coisas muito chatas, mais invasivas. E aí teve um dos dias que ele me ligou, falou que a gente ia sair pra algum lugar lá com todo mundo. E quando eu cheguei na casa só tava eu e ele. E aí ele pegou, falou que o pessoal ia pra lá e depois que a gente ia, tal, que não sei o quê. E aí eu falei, né, a princípio, eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra ficar gastando, porque eu saí assim, mas pra resolver as minhas coisas, né. E aí ele pegou e falou, não, eu pago, tal, que não sei o quê, a gente se vira, beleza. Peguei e fiquei lá aguardando as outras pessoas, que na realidade não chegaram. E aí ele pegou, pediu uma comida, a gente sentou no sofá e vamos assistir um filme enquanto isso. Peguei, aceitei lá, já fiquei meio estranho, sabe? Ficou um clima muito estranho, que eu falei, cara, ele já não tá normal. Porque, tipo, já tinha acontecido uma situação que no primeiro dia que eu cheguei lá, que eu tava dormindo, eu acordei com ele sentado na minha cama, olhando eu dormir. E foi uma coisa super bizarra, porque eu fiquei, tipo, gente, como assim? E aí eu deixei isso passar, né? Eu falei, não, beleza, acho que, sei lá, deve ser o jeito dele. Ainda perguntei, tá acontecendo alguma coisa? Ele, não, só vim ver se estava tudo bem. Tipo, falei, não sei, talvez essa é a forma dele, né? Receber os anfitriões dele. Não sei, o anfitrião não, né? Os convidados. E aí, beleza. Aí nesse dia a gente pegou, ficou lá, e aí ele sentou do meu lado, tipo, muito perto. E aí eu peguei, levantei do sofá, fui colocar meu celular pra carregar, voltei, sentei do outro lado do sofá. Ele pegou, veio e sentou perto de novo. E aí, quando ele sentou perto de mim, ele pegou e, tipo, começou a passar a mão na minha perna.
E aí eu me senti muito mal, porque eu me senti extremamente vulnerável e assediada, entendeu? Porque eu falei, cara, só tá eu e ele nessa casa e ele pode fazer o que ele quiser comigo aqui, entendeu? E aí eu peguei, tipo, tirei a mão dele, coloquei a mão dele na perna dele e falei assim, é melhor cada um ficar no seu canto. Isso ele namorando, gente. Ele namora, tá? E aí eu peguei e falei, é melhor cada um ficar no seu canto, tá? Quando você bem nessa hora, o entregador chegou pra entregar comida, a gente comeu. Eu peguei e falei, ah, vou pro meu quarto. E aí, tipo, no dia seguinte, ele já mudou completamente comigo e começou, tipo, a me tratar meio que mal. Eu não tinha chave, então eu dependia deles pra abrir a porta pra mim. E como ele sempre tava em casa, teve um dia que ele simplesmente me deixou na rua, assim, sabe? Tipo, quase 2 horas, passando frio, porque eu tinha avisado pra ele que eu tava chegando, meu celular ia descarregar. E aí, simplesmente, ele saiu pra comprar um extrato de tomate que tinha na casa dele, e ele demorou, tipo, muito pra voltar. Muito, muito mesmo. Eu fiquei, tipo, sentada lá fora muito tempo no frio. E aí, eu peguei e depois disso, sabe, só foi ladeira abaixo. E aí, eu tinha que conseguir uma casa, na verdade, um quarto, né, que foi onde eu fiquei durante todo o meu tempo em Portugal. Um quarto maravilhoso, assim, tipo, super de Deus mesmo. Lugar bom também, só que na realidade a menina só ia sair no dia 5. E eu combinei com eles que eu ia ficar lá até dia 30. E eu não conseguiria ficar mais 5 dias naquele lugar, gente, não conseguiria. E aí tem uns amigos meus, né, que moram em Porto, que é lá em Portugal também, é mais ou menos acho que umas 2, 3 horas de ônibus. E aí, tipo, ele já tinha me chamado pra ir pra lá. Aí eu falei, cara, vou, né, fiquei esses 4 dias lá. E depois eu voltei lá, foi maravilhoso, me receberam muito bem, Rodrigo e Vini, ó, muito obrigada. Vocês moram no meu coração. E, tipo, super fofos, amei o Porto, só que a minha vibe é mais Lisboa mesmo, porque eu sou muito agitada e o Porto é um lugar mais tranquilo, né? Mas eu voltei pra Lisboa, consegui esse quarto, não precisei pagar calção, era só realmente o aluguel. E aí, porque geralmente, gente, vocês precisam pagar, sei lá, uma renda, né, no caso, que é o aluguel, mais 2 calções e, cara, mó burocracia. E eu não tinha dinheiro pra isso. Então, tipo, eu fui e paguei e fiquei lá. E nisso, o meu irmão já tinha dado entrada nos meus documentos antes de eu chegar, tipo, 15 dias antes, né? Com um advogado super ruim, que eu não recomendo nem pro meu pior inimigo. Porque, basicamente, eu que tive que fazer tudo. E aí, eu só consegui meus documentos, gente, acho que uns 2 meses depois que eu já tava em Portugal. O meu emprego que eu consegui foi porque eu sou muito cara de pau. Então, tipo assim, gente, eu tento de todas as formas. Porque teve um dia que eu saí pra uma festa com o Thiago. E aí a gente tava passando pela Pink Street. Ele falou, vou te mostrar a Pink Street, que é a famosa Rua Rosa. Passei nessa Rua Rosa, tinha um narguile. E eu sou apaixonada por narguile. Aí a gente pegou, falei com o menino, só que o menino era brasileiro, né? Inclusive o Isaac. Eu falei, nossa, você saiu do Brasil pra roubar as pessoas aqui, porque era 35 euros, né? E pra mim 35 euros era muito caro. E aí, tipo, eu peguei e comecei a conversar com ele e tal, que não sei o que. Eu falei, o dia vocês precisarem, eu também sei montar, né? Que lá eles chamam de xixa. E aí ele falou, você sabe mesmo? Porque eu preciso às vezes de uma pessoa pra cobrir as minhas folgas. Eu falei, claro, só você, né, você me chamar. Depois de uma semana, mais ou menos, ele foi e me mandou uma mensagem falando se eu tinha interesse mesmo, que ele ia passar o meu número pro dono, né? Aí eu peguei, gente, eu fiquei super animada. Eu sei que eu comecei a trabalhar da xixa no dia 4 de julho, que foi um dia depois do meu aniversário. Passei o meu aniversário, eu, meu irmão, as amigas que eu conheci lá dentro da onde eu morava, né? Que era a Alexandra, o Hannah e tudo. E aí a gente ficou entre a gente mesmo, não saímos, até porque a gente não tinha dinheiro. E aí o Lucas comprou uns jeans, algumas coisas pra gente beber, comer e tal. As meninas fizeram um bolinho pra mim. E aí, tipo, foi super fofo e eu amei. E aí depois disso eu comecei a trabalhar na xixa. Eu trabalhava das 10 da noite até as 4 da manhã, mais ou menos. E aí que eu consegui começar a pagar meu aluguel, consegui pagar as minhas coisas, comprar as minhas coisas. Em relação a poder de compra, na Europa é muito melhor o poder de compra, porque com um salário mínimo você consegue comprar coisas que no Brasil você não consegue. Exemplo, sei lá, uma bolsa. Eu comprei uma bolsa da Michael Kors aqui, na verdade, lá em Portugal, por 130 euros, e sendo que no Brasil a bolsa custa, sei lá, 2.000 reais. 130 euros para um salário baixo, que é de Portugal, de 740, eu acho, dá pra você pagar, entendeu? Tipo, é um pouco caro, mas dá pra você pagar. Já no Brasil, não. Com salário mínimo, você não consegue comprar uma bolsa da Michael Kors, por exemplo.
Mas o poder de compra aqui é muito bom, deu uma subida, eu conversei com algumas pessoas, fiz bastante amizade, né, em Portugal, e o pessoal falou que depois da guerra as coisas aumentaram muito, então ficou um país muito complicado de viver, né, porque lá é o salário mais baixo da Europa, gente. Lá o salário, eu vou colocar aqui atualizado, mas se eu não me engano é 740 euros. E aí, pra você conseguir sobreviver lá, você tem que ganhar no mínimo 1.000. Só de renda, eu pagava 360. Mais 30 de despesas, né, no caso, que é tipo gás, internet, água, essas coisas. Assim, no total, eu gastava 420 mais ou menos com aluguel, despesas e tudo. Me sobrava 300 euros, 400 euros mais ou menos. Isso eu tinha que comer, eu tinha que pagar o meu passe, que é 40 euros, né? No caso é um passe que você faz, e aí você paga 40 euros pra você, assim, ilimitado. Isso é muito bom. É uma das principais coisas mais legais que tem em Portugal. É porque lá o acesso a transporte público da população é muito bom. Então, assim, e realmente super funciona. Os ônibus lá funcionam muito bem, os metrôs funcionam muito bem, os trens, né, funcionam muito bem. Então, isso é muito legal. Mas você paga 40 euros, né, pelo passe e é, tipo, ilimitado. Isso é muito, muito, muito legal. Mas 40 euros, não, eu não acho barato, gente. Eu acho que o certo mesmo deveria, sei lá, ser uns 25 euros no máximo, porque 40 euros eu achava muito caro. Mas, de qualquer forma, ainda é mais barato do que aqui onde eu tô, né? Então, lá é muito legal essa questão. E aí eu pagava 40 do meu passe, pagava tipo 26 do meu plano de internet, aí eu tinha que comer, que eu gastava mais ou menos uns 60 euros por semana pra comer, e aí, cara, assim, juntando tudo, eu tinha um gasto médio de 700, quase 800 euros por mês, entendeu? Então, não me sobrava absolutamente nada. E aí eu tive que sair da parte da xixa, né? Porque o verão tinha acabado e Lisboa é uma cidade turística. Então, realmente, lá funciona mais no verão. E então, tive que sair da xixa, mas a gerente do bar, né, no qual eu trabalhava, me chamou pra trabalhar com eles. Trabalhei no bar, só que também por conta do verão, eles estavam dispensando, tipo, a galera e tudo, tive que sair de lá. Uma amiga minha que eu conheci trabalhando na xixa também, a Maísa, maravilhosa, me arrumou um contato de uma pessoa que tava pra abrir um bar também na Pink Street, consegui um emprego lá, e aí lá eu ganhava melhor, só que também eu trabalhava igual uma burra de carga, entendeu? Eu tinha uma folga por semana, eu trabalhava muito, porque, gente, trabalhar em bar, pra quem não sabe, é muito exaustivo, é muito cansativo, você não senta um segundo, porque é muita gente a todo momento pedindo alguma coisa, o bom é que a hora passa muito rápido, só que também você fica muito exausta. Então lá era das 6 até as 2 da manhã, de segunda a quinta, e da sexta e sábado era das 7 às 3 da manhã. Só que assim, até fechar o bar, até fazer tudo, a gente saía de lá muito mais tarde, 1 hora a mais do nosso dia, da nossa noite, da nossa madrugada, trabalhando, porque a gente não era recompensado por isso. Só tinha uma folga na semana. Então, assim, gostava muito do bar, porque foi uma coisa que me agregou muito. Amei, tipo, conhecer essa vibe de bar, sabe? Da galera do bar. E gostei, tipo, muito, muito mesmo. Futuramente eu penso em abrir algum negócio também, assim, voltado nessa questão. E amei. Fui barmaid, né? Bartender durante, acho que uns 3 meses, sei lá, acho que por aí. E, cara, amei de verdade. Amei essa vida de bar. E lá eu trabalhava 6 por 1, né? No caso, eu trabalhava 6 dias, folgava só um. Às vezes, gente, eu não saía tanto porque eu ficava pensando, ou eu vivo ou eu descanso. Se eu viver, eu não descanso. Se eu descansar, eu não vivo. Então, era um dia pra mim fazer alguma coisa, sabe? Ou sair e voltar podre e trabalhar no dia seguinte, ou descansar e não viver nada e trabalhar no dia seguinte. Então, eu fiquei pensando, eu falei, isso foi me cansando, sabe? Porque eu fiquei muito chateada com a situação, que eu falei assim, cara, eu não sei, gente, eu não sei vocês, mas eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de viver na mesmice. É como se eu cansasse de rotina, sabe? E aí todos os dias era a mesma coisa. Eu dormia muito mal, porque eu chegava em casa, tipo, 4, 5 horas da manhã, entendeu? Então eu acordava 11, meio-dia. E eu não conseguia aproveitar, eu não conseguia descansar, eu tava infeliz, eu tava com começo de depressão. E eu tava muito mal, gente. Eu chorava quase todos os dias, tipo, de 7 dias da semana eu chorava 6,
sabe? Quando eu não chorava um dia, eu falava, caraca, hoje realmente eu não chorei, sabe? É aquele famoso, eu não tenho tempo pra chorar, mas estou chorando. E aí foi muito complicada essa situação pra mim, porque eu me sentia muito sozinha, eu sinto muita falta da minha família, dos meus amigos, e eu sei que isso é um processo, mas eu sinto muita falta, gente, eu sou muito apegada, ao Brasil e tudo mais. E depois que eu saí do Brasil, vou falar uma coisa pra vocês. A gente reclama enquanto a gente tá no Brasil, mas quando a gente sai dele, a gente sabe exatamente que o Brasil é o melhor lugar pra se morar. É o melhor lugar pra se viver, gente. Não existe um povo melhor do que o nosso. Eu costumo dizer que depois que eu saí do Brasil, eu comecei a valorizar muito mais o país onde eu nasci. E hoje em dia eu amo meu país de paixão. Não que eu não gostasse, mas hoje eu consigo sentir que eu realmente pertenço a esse lugar, entende? E aqui é um processo que eu tô passando, que realmente eu me permito fazer isso, né, pra abrir outras oportunidades, crescimento pessoal, né, profissional também, porque eu tenho algumas ideias, mas é basicamente isso. Vocês só vão dar valor pro Brasil quando vocês saírem dele, vocês viverem como imigrante e falar assim, caraca, realmente o meu país não existe como, sabe, não existe outro igual. Então, é basicamente isso. Em relação à documentação em Portugal, é uma coisa bem tranquila de solicitar. Eu acho que é o lugar mais fácil da gente ter documentação é em Portugal, realmente. Para você conseguir tudo isso, você precisa da entrada na sua manifestação de interesse, né, no seu NIS, no seu NIF, que são documentos como se fosse RG e CPF no Brasil. A manifestação de interesse nada mais é do que você manifestar seu interesse em permanecer no país. O único problema é que a manifestação tá demorando mais ou menos aí uns 2 anos para sair, porque quem tava cuidando disso era o CEF, até onde eu sei, né? Acho que mudou a empresa, porque disseram que tá demorando esse tanto de tempo porque a demanda é muito grande e eles não colocam funcionários para trabalhar, gente. Não sei por quê. Mas enfim, e aí você faz com essa documentação você consegue contrato de trabalho, até porque eu consegui também contrato de trabalho através da minha manifestação. Eu trabalhei na Kiko Milano também, esqueci de mencionar aqui, de tarde, né? Eu trabalhava de tarde e à noite no bar, lá na Pink Street. Então, só que eu acabei saindo da Kiko porque ficou muito cansativo pra mim, porque lá realmente, gente, é muito complicado. Vida de shopping é muito complicada. Eu fiquei muito tempo em pé, eu ficava assim, cerca de 18, 19 horas em pé, e o meu tornozelo ficou desse tamanho, tipo, eu não aguentava ficar em pé. E acabou que isso prejudicou a minha saúde, então eu tive que escolher, optar entre um e outro, e óbvio que eu optei pela Kiko, porque lá eu era part-time, no caso, aqui tem muito isso, né, na Europa, você trabalhar só part-time, meio período, não trabalhar as 8 horas inteiras. Eu trabalhava 4 horas na Kiko Milano, então eu ganhava pouco, eu ganhava 400 e alguma coisa. E pra mim não dava porque eu precisava pagar meu aluguel, então 400 eu pagava só meu aluguel e sobrevivia de fotossíntese, assim, ó, da luz do dia e enfim. E aí eu optei sair da Kiko, lá eu tinha contrato e tal, tudo bonitinho, mas não tinha a questão do salário, não era tão bom, né? Então assim, pra mim virar um full time na Kiko, eu tinha que passar dos 3 meses. Então todo mundo que começa lá, começa como part-time e depois vira full time. Então pra mim não compensava porque eu precisava de dinheiro pra pagar meu aluguel. E aí tive que sair da Kiko, permaneci só no bar. E aí foi isso, o bar também oferecia contrato, mas acabou que não me ofereceram o contrato, saí de lá com uma situação muito chata, né, com o dono de lá, que as pessoas hoje em dia, gente, elas não sabem ver que hoje elas podem ter alguma coisa, mas amanhã elas podem não ter nada, entendeu? A vida é realmente uma roda gigante, e as pessoas quererem pisar em cima das outras porque elas estão um pouquinho melhor, eu não aceito isso, principalmente comigo. Falei mesmo, não saí do meu país pra ser humilhada por ninguém, e por senhor ninguém em lugar nenhum. Então, assim, foi até um sinal de Deus mesmo, porque eu já queria vir pra cá, né, aqui pra Londres. Então, é basicamente isso. Eu passei muito perrengue em Portugal, porque quando eu saí do primeiro bar, eles me dispensaram sem aviso prévio, sabe assim? Uma coisa absurda, não fiz isso só comigo, com outras pessoas também. E aí eu fiquei sem dinheiro, tive que pegar empréstimo no banco, no Nubank. Obrigada, Nubank. Inclusive, paguei minha última parcela do empréstimo hoje, graças a Deus. Então, assim, tive que pegar um empréstimo, pagar meu aluguel, blá, 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 e etc e tal. Mas o importante é que deu tudo certo, né? E aí, em Portugal, eu senti que não era mais o meu lugar. Eu não me sentia feliz lá, não me sentia completa. Eu não sentia que eu pertencia àquele lugar, sabe? Na verdade, gente, depois que eu saí do Brasil, eu não sinto que eu pertenço a nenhum lugar. Eu sinto que tudo pra mim é passageiro e que no final das contas eu vou voltar pro meu país.
sabe? É uma coisa que eu quero futuramente. Eu quero voltar a morar no meu país. Eu gosto muito de conhecer coisas novas, lugares novos. Isso é maravilhoso, assim. É perfeito. Eu amo viajar. Mas não existe nada melhor do que o nosso país, gente. Eu não sei. Pode ser que eu mude de ideia futuramente, né? Eu falando aqui, mas a minha vontade é voltar pro meu país. Quando eu conseguir alcançar tudo que eu quero voltar pro meu país, eu quero continuar gravando as coisas lá. Então, eu acredito muito que esse ano vai dar tudo muito certo, porque eu tô muito focada. E tudo que eu me foco a fazer, eu consigo fazer dar certo, gente. Isso é muito bom, porque, ó, eu foquei que eu queria ir pra Portugal, eu fui pra Portugal. Eu foquei que eu queria arranjar um emprego lá, consegui arranjar emprego lá. Queria arrumar uma casa, arrumei casa. Consegui ficar estável lá, mas pra mim não era o suficiente, porque eu não sentia que eu tava vivendo, eu sentia que eu estava sobrevivendo. Então, esse ano, eu foquei que eu quero fazer dar certo essa questão de youtuber, de digital influencer. Então, se é uma coisa que eu quero, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu só não consegui antes porque eu não estava 100% focada. Então, neste momento, eu me sinto muito focada, estou muito feliz na situação que eu tô hoje. O próximo vídeo vai ser explicando como que eu vim pra cá, do que aconteceu, assim, o estalo da mente da Dan Carla, que ela conseguiu entrar em Londres, que é uma coisa, assim, muito difícil, gente, entrar aqui. Mas eu vou contar no próximo vídeo, tá? Pra não ficar um vídeo muito extenso, muito longo. Mas foi basicamente pra vocês entenderem, né, como que funciona Portugal. Lembrando que esse é o meu lado da história, esse é o meu ponto de vista. Os principais pontos de Portugal pra mim, a qualidade de vida lá realmente é muito boa em questão de segurança. Nunca fui assaltada lá, sempre voltava muito tarde do serviço e, gente, zero preocupação com assalto, porque lá realmente é um país muito seguro e não tinha problema com isso. O poder de compra lá também é muito bom, você consegue comprar muita coisa cara, né, que no Brasil é uma coisa um pouco mais difícil. Portugal é mais fácil, né, apesar de ser o país com o menor salário da Europa, né, é um pouco complicado, mas eu acho que esses são os dois principais pontos, né? Acho que não sei se eu consigo encontrar alguma coisa que valorize tanto Portugal nesse sentido, mas eu acho que o principal e o primordial é a segurança lá e também o poder de compra, apenas pra mim. De resto, tá tudo muito caro, o aluguel está extremamente caro, você tem que pagar. Hoje em dia, gente, e quando eu saí de lá, meu aluguel tinha aumentado. Então, assim, você pagar 500 euros por um quarto, gente, pra você morar compartilhado com outras pessoas, 500 euros para um salário de 740 é uma coisa super absurda. Pra mim é muito caro. Então, assim, é muito, muito caro mesmo. E as coisas também estão muito caras lá. Mesmo com poder de compra maior, as coisas aumentaram muito. Em relação à comida, eu acho aqui em Londres muito mais barato do que lá. Mas, enfim, eu acho que a questão da manifestação de interesse também, quando você dá entrada, você não pode sair do país enquanto a sua manifestação não é aceita. E você tem que ficar 2 anos preso dentro de Portugal, porque você não pode sair, você não pode ir pro Brasil, você não pode voltar. Tem gente que consegue, mas tem gente que não consegue voltar. Então, assim, é uma coisa bem complicada, porque é uma demora muito grande, sabe? Eu acho que em relação a avanço tecnológico, Portugal está muito escasso, porque lá, gente, é muito, muito arcaico. Eu fico olhando assim, eu falo, gente, mas o Brasil tem isso, isso e isso pra fazer, funcionar e eles aqui não tem. Tipo assim, tudo lá é papel, tudo tem que ser impresso, sabe? É uma coisa assim que eu acho que poderia melhorar, porque ajudaria muito mais nas questões de processos e em relação à população também, eu acho que seria muito bom. A questão do governo lá, todo mundo fala que é péssimo. Eu não sei muito bem sobre o governo lá, mas todo mundo fala que é horrível, que é péssimo o governo de lá. Então é por isso que as coisas sobem tanto, ninguém vai pra rua reclamar, ninguém... Sabe assim, no Brasil a gente coloca a boca mesmo. Ó, não gostei disso, não gostei daquilo. A gente fala, a gente tenta intervir. Em Portugal não existe isso. As pessoas ficam caladas e é isso. Tipo, se o governo falar que é isso. E pronto, e acabou, entendeu? Então, não sei, o governo deveria dar uma olhada em relação às questões de aluguéis, porque realmente tá muito caro, gente, muito, muito, muito caro. E cada dia sobe mais lá a questão do aluguel e não dá pra morar mais em Portugal. Se você quer ir pra Portugal pra ganhar dinheiro, não é a solução. Então, esse é o meu ponto de vista como moradora de Portugal durante 6 meses, tá? Mas também conheci pessoas maravilhosas lá que me ajudaram muito e que eu quero levar pelo resto da minha vida.
Foi uma experiência incrível, aprendi muita coisa. A pessoa que eu sou hoje, a Dan Carla que eu sou hoje, não é a mesma Dan Carla de quando saiu do Brasil, na verdade. E, gente, eu sou uma pessoa muito mais madura. Eu acho que o conhecimento que eu tive vindo pra Europa, eu demoraria 3 anos pra adquirir no Brasil. Então, assim, eu sempre dou uma dica pra todo mundo que quer sair do Brasil, prepare a sua cabeça psicologicamente, porque realmente você ser imigrante é uma coisa totalmente fora da caixinha. Ninguém sabe ser imigrante sem ser imigrante. Você tem que ser imigrante para você entender como é ser imigrante. Então, tem gente que fala, mas você tá passando isso, mas não sei o que lá. Gente, só quem sabe é quem vive aqui. Uma coisa que eu sempre falo, a dor da saudade é a maior dor que existe, sabe? Você pode ter o dinheiro que for, você pode estar bem que for, mas você pensa, cara, eu tô bem, mas a minha família não tá tão bem. Eu tô bem, mas eu poderia estar usando tudo isso com a minha família, sabe? E do que adianta você ter tudo na vida se você não tem com quem compartilhar, entendeu? E esse é o meu pensamento. Por isso que eu quero, fazer tudo dar muito certo e adquirir tudo que eu tenho pra adquirir e usufruir com quem merece, que é a minha família, entendeu? E com os meus amigos que restaram menos do que isso daqui, né? Eu tenho menos do que isso aqui de amigos no Brasil, gente. Só pra vocês terem uma noção. Mas, enfim. É assim que a gente conhece, é assim que a gente aprende. E hoje eu sou uma pessoa que eu tenho a cabeça muito mais estruturada em relação a muita coisa. Eu acredito que o processo é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que estar preparado para receber o que a gente tem para receber. A gente tem uma bênção, eu vou falar como cristã que eu sou, a gente tem uma bênção para receber, mas eu acho que Deus, ele não faz a gente receber ela de qualquer forma. É como você ser promovido numa empresa. Para você ser promovido, você precisa passar por vários processos, você precisa ter a capacidade de adquirir aquele cargo. A mesma coisa na nossa vida, gente. O processo da nossa vida é a mesma coisa. Você tá ali como estagiário. Você acha mesmo que você, como estagiário, você tem sabedoria para liderar uma pessoa, para liderar uma equipe? Você não tem. Você vai ter que passar por alguns processos. Quando você passar por aqueles processos, você realmente vai ter autonomia de falar assim, olha, eu tenho capacidade de ser um líder hoje. Mas você, como estagiário, você não tem. Por isso que você tem que aprender. Por isso que o processo é extremamente importante e eu aprendi isso aqui. É só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu não quero que o vídeo fique extremamente extenso, como já está um pouco. E foi basicamente isso. O próximo vídeo vai ser eu falando sobre a minha experiência aqui em Portugal. Vou fazer alguns vlogs também, né? Falando sobre... mostrando a casa onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de alguma coisa, eu vou tentar falar no próximo vídeo. Mas basicamente é isso. Essa foi a minha experiência em Portugal. Agradeço muito a Deus pela oportunidade, pelas pessoas que eu deixei lá. Já estou com muita saudade. E é isso. Se vocês tiverem alguma coisa, deixem aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e de ativar aqui o sininho de notificação, viu? Então, toda vez que tiver vídeo, você vai ser alertado automaticamente para vir me assistir, tá? Um super beijo. Amo todos vocês e obrigada por ter visto até aqui.